Bom, dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos estudar a nossa curva de oferta. Antes nós estávamos olhando a curva da demanda, agora nós vamos passar a análise da curva da oferta. O que nós sabemos sobre a oferta, sobre o mercado? Conforme nós já estudamos o mercado, nós vamos considerar que ele é constituído por apenas dois agentes: os consumidores, que demandam os bens, e as firmas, responsáveis pela produção desses bens demandados. As firmas, ao decidirem a quantidade que produzem, elas vão determinar a quantidade ofertada de bens. Assim, a quantidade ofertada de bens, falando com outras palavras, é exatamente a quantidade de um bem que as firmas desejam e podem vender. Imagine, por exemplo, que você é um vendedor de camisas. Se o preço das camisas aumentar, você irá desejar vender mais ou menos camisas. Você aumentará a quantidade vendidas de camisas em resposta a este aumento no preço ou irá reduzir a quantidade vendida de camisas? Então vejam o que nós temos aqui. Semelhante ao que nós fizemos para a curva da demanda, vamos representar a curva de oferta através de um conjunto de pontos no gráfico. Aqui nós temos o nosso primeiro ponto, sendo que este ponto ele está associado a um determinado nível de preço. Aqui, digamos que este preço é P1. Então, ao preço P1, o consumidor, a firma, ela vai estar disposta a ofertar a quantidade que 1. Em outras palavras, o preço é baixo, a firma oferta poucos produtos. No entanto, conforme este preço se eleva, para P2, a firma ela vai aumentar a quantidade ofertada. Digamos para Q2. Por fim, se a quantidade ofertada, se o preço do bem se elevar mais ainda, digamos, para P3, a quantidade ofertada pela firma irá se elevar para Q3. Então, aqui. Então veja o que nós temos. A quantidade ofertada de Q3 para um preço de Q3, de P3. Então vejam o que nós temos aqui. Diferentes níveis de preço, P1, P2, P3. Sendo que a cada um desses níveis de preços está associado a uma determinada quantidade demandada. P1, consumidor, a firma oferta Q1. P2, a firma oferta
Q2. P3, a firma vai ofertar Q3. O que nós estamos observando aqui? Conforme o preço se eleva, o que está acontecendo com a quantidade ofertada? Ela está se elevando. Aqui, por exemplo, o preço se eleva de P1 para P2, a quantidade ofertada ela irá se elevar de Q1 para Q2. Se o preço se elevar de Q2 de P2 para P3, a quantidade ofertada irá se elevar de Q2 para Q3. Assim, se nós ligarmos todos os nossos pontos no gráfico, nós vamos observar que a nossa curva de demanda, de oferta, melhor dizendo, ela é positivamente inclinada. Se nós chamarmos de QS, S de supply, a nossa curva de oferta, nós vamos obter uma curva positivamente inclinada, sendo que essa curva ela vai identificar a quantidade ofertada de bens pelas firmas para níveis específicos de preço. Ou seja, a curva de oferta ela associa um determinado nível de quantidade ofertada para cada nível de preço. Consequentemente, a curva de oferta ela é positivamente inclinada, indicando que um aumento no nível de preços resulta em um aumento na quantidade ofertada. A lei da oferta, o que ela vai fazer é justamente formalizar este conceito. Ou seja, o que a lei da oferta nos afirma? Que tudo ao mais mantido constante, a quantidade ofertada do bem aumenta quando seu preço aumenta. Semelhante ao caso da curva de demanda, a curva de oferta de mercado, ela também é dada pela soma horizontal da curva de oferta individual. Por exemplo, aqui, o que nós temos? Nós estamos considerando que este mercado ele é constituído por apenas duas firmas. A firma A, que possui a curva de oferta A. A firma B, que possui a curva de oferta B. Para o nível de preço de 3, a firma A ela oferta 4 unidades. Já a firma B, ela oferta 5 unidades. Se nós somarmos a quantidade ofertada pela firma A com a quantidade ofertada pela firma B, 5 mais 4, nós vamos obter a quantidade ofertada do mercado como um todo, ou seja, 9. De tal forma que se nós somarmos horizontalmente as curvas de ofertas de cada um desses agentes, nós vamos obter a curva de oferta do mercado como um todo. Esse slide ele apresenta algumas características bem interessantes sobre o comportamento apresentado pela curva de oferta. Observem o que nós temos aqui. Nós estamos considerando que existe um mercado constituído por apenas 3 firmas. A firma A ela passa a produzir para qualquer nível de preço acima de 0. A firma B, ela produz apenas se o nível de preço for superior a 1. Já a firma C, ela produz apenas se o nível de preço for superior a 2. Qual que vai ser a implicação disso? Se nós somarmos horizontalmente
a quantidade ofertada por cada uma dessas firmas, nós vamos obter uma curva de oferta quebrada. Observem o que acontece aqui. A curva de oferta ela é quebrada no ponto em que a firma B entra no mercado, no preço igual a 1, e ela é quebrada novamente no ponto em que o preço é igual a 2. Mais do que isso, o que nós temos aqui é um deslocamento horizontal, indicando justamente que a partir deste ponto, o quanto que aumenta a oferta dessa firma. No caso, claro, nós consideramos que a firma começa produzindo 0 unidades. Mas se ela tivesse começado produzindo uma quantidade superior a 0, nós teríamos um deslocamento horizontal. Aqui, como que nós não temos um deslocamento horizontal, a nossa curva é simplesmente quebrada. Nesse ponto. Esse exemplo extremamente simples, com apenas 3 firmas, ele pode ser utilizado para mostrar uma propriedade possuída pela curva de oferta de mercado. Qual seja, a curva de oferta de mercado ela é mais horizontal do que a curva de oferta de cada produtor individual. Aqui nós temos no lado esquerdo a curva de oferta de um produtor individual. E no lado direito, a curva de oferta do mercado como um todo. Observem o que nós temos aqui. Os produtores analisados de forma individual, eles têm uma curva de oferta quase vertical. Já a curva de oferta do mercado como um todo é mais horizontal. Por quê? Porque conforme o nível de preço se eleva, mais firmas irão ingressar neste mercado. Assim como no caso da demanda, no caso da oferta também existem diferentes fatores que influenciam na quantidade ofertada. Quais fatores são esses? Primeiro, o preço de mercado. Segundo, o preço dos insumos. Terceiro, a tecnologia associada. Quarto, as expectativas. E quinto, o número de produtores. O efeito do preço nós já vimos. Aqui nós já estudamos antes que o preço ele vai provocar um deslocamento ao longo da própria curva. Aqui, por exemplo, se nosso preço ele se elevar de P2 para P3, a quantidade ofertada irá se elevar de Q2 para Q3, indicando a ocorrência de um deslocamento, de um aumento na quantidade ofertada e um deslocamento ao longo da própria curva de oferta. O preço dos insumos. Para compreender o efeito do preço dos insumos, nós precisamos escrever a equação de lucro da firma. Conforme nós já vimos, a equação de lucro de uma firma é igual ao preço, é igual à receita total menos o custo total. A nossa receita total, nós já vimos que ela é dada aqui, receita total é igual ao preço do bem multiplicado pela quantidade vendida. Já o nosso custo total, ele é dado pelo custo fixo mais o custo variável. O custo variável, o que nós podemos fazer? Nós podemos considerar que essa firma ela utiliza apenas um insumo. Vamos chamar esse insumo de I, de tal forma que ela vai pagar um preço P
I para cada unidade consumida desse insumo, sendo que ela vai consumir uma quantidade Q I, de tal forma que o custo total é igual ao custo fixo mais o preço do insumo multiplicado pela quantidade consumida deste insumo. Em outras palavras, a nossa equação de lucro, o nosso lucro, ele vai ser dado por π igual receita total, que é preço vezes quantidade, menos custo fixo mais o preço do insumo vezes a quantidade adquirida deste insumo. Pergunto: se o preço do insumo se elevar, o que vai acontecer com o custo total da nossa firma? Aqui, o preço do nosso insumo ele se elevou, nós tivemos uma elevação neste preço, o que por sua vez resultará em um aumento no custo total, só que o custo total ele ingressa na nossa equação de lucro com sinal negativo, indicando que o lucro vai se reduzir. Vejam que interessante isso. Quando o preço do insumo se eleva, o lucro da firma se reduz, o que por sua vez vai fazer com que essa firma, para o mesmo nível de preço do produto final, aqui P, ela esteja disposta a ofertar uma menor quantidade do bem. Em outras palavras, o que nós vamos ter? Em função do aumento no preço do insumo, essa nossa firma vai observar um deslocamento da sua curva de oferta. Deixa eu só limpar um pouquinho aqui o nosso gráfico, para não ficar muito confuso. Então vejam o que nós temos aqui. Nós temos duas curvas de oferta, sendo que aumentou o preço do insumo. Se aumentou o preço do insumo, vai reduzir o lucro da firma. Se reduz o lucro da firma, significa que essa firma ela vai estar disposta a vender uma menor quantidade de bens para este novo preço. Ou seja, a quantidade ofertada, a curva de oferta, ela vai observar um deslocamento para a esquerda, indicando que para um dado nível de preço, aqui, digamos P2, a quantidade ofertada por essa firma, ela se reduziu, digamos, de Q3 para Q2, sendo que essa modificação na quantidade ofertada, ela é decorrente apenas da modificação no preço dos insumos. Resumindo, aumentou o preço do insumo, desloca a curva de oferta para a esquerda, indicando que para o mesmo nível de preço, as firmas estão dispostas a ofertar uma menor quantidade do bem. Outro fator importante é a tecnologia. Imagina o seguinte: uma mudança tecnológica que resulte em aumento na produtividade dos bens em 25%. Por exemplo, numa cultura de milho. Uma empresa qualquer, vamos chamar dessa empresa de alfa, ela realiza uma mudança genética que resulta em aumento de 25%
na produtividade dessa cultura. Qual vai ser o impacto disso? O que vai acontecer com a oferta de milho neste mercado? Considerando que existe um número infinito de consumidores, de tal forma que nós nos encontramos em um mercado que se encontra numa situação de concorrência perfeita. Essa nova descoberta tecnológica, como que a produção de milho se elevou, significa que para o mesmo nível de custo aqui, a quantidade produzida vai se elevar. Se as firmas elas estão produzindo uma maior quantidade, incorrendo no mesmo custo, significa que elas vão passar a ter uma taxa de lucro, uma lucratividade mais elevada. Em outras palavras, se essa firma ela está tendo uma maior taxa de lucro para os mesmos níveis de preços, essa firma ela vai estar disposta a produzir uma maior quantidade de bens, de tal forma que uma mudança tecnológica que resulte em aumento da produtividade vai resultar em um deslocamento da curva de oferta para a direita. Outro fator que pode influenciar na quantidade ofertada: um choque exógeno ou as expectativas dos agentes. Vamos considerar aqui, por exemplo, um choque exógeno. Em 2016, Santa Catarina recebeu uma quantidade recorde de tainhas. Nesse novo cenário, o que vai acontecer com a curva de oferta? Vejam o que nós temos aqui. O custo desse pescador, ele continua exatamente o mesmo. Ele vai ter o seu custo fixo com seu barco, com as suas redes, ele vai ter o seu custo variável com a quantidade consumida de gasolina. No entanto, incorrendo no mesmo custo, ele vai conseguir pescar uma quantidade maior, o que vai fazer com que ele tenha um lucro maior. Logo, ele vai estar disposto a ofertar uma quantidade maior de tainhas no mercado. Em outras palavras, nós vamos ter um deslocamento da curva de oferta para a direita. As expectativas elas têm um comportamento semelhante. Imagina o seguinte: um consumidor ele tem a expectativa de que o preço de uma barra de chocolate se reduza na próxima semana. O que este consumidor vai fazer? Sendo racional, ele vai reduzir o consumo de chocolate atual. Se amanhã esse chocolate vai estar mais barato, então para este consumidor é vantajoso diminuir o consumo de chocolate hoje e aumentar o consumo de chocolate na próxima semana. Em outras palavras, uma expectativa de preço futuro mais baixa provoca um deslocamento da curva de oferta. Observem o que nós temos aqui. É importante tomar muito cuidado com isto, porque é um ponto que frequentemente eu coloco na prova e que pega muitos alunos. Uma coisa é o nível de preço do bem. Vamos chamar aqui de P. Agora, uma coisa completamente distinta é o nosso preço esperado. Vamos chamar de PE. Vejam o que nós temos aqui. O preço do bem ele se encontra no gráfico, indicando que uma mudança no preço do bem provoca um deslocamento ao longo da curva de oferta. Agora, o preço esperado, ou seja, a expectativa de preço do bem, ela não se encontra no nosso gráfico. Logo, qualquer mudança na expectativa de preço, ela vai provocar um deslocamento da própria curva de oferta. Se o preço futuro de um bem
esperado, ou seja, a expectativa de preço futuro se elevar, os consumidores vão optar consumir mais hoje, indicando um deslocamento da curva de oferta para a direita. Por quê? Imagina o seguinte, se o consumidor ele sabe, ele tem uma expectativa de que o preço deste bem esteja mais caro amanhã, estará mais caro amanhã, o que ele vai fazer? Ele vai adquirir mais bem hoje, estocar esses bens e consumir amanhã. Por outro lado, se o preço do bem, se esse consumidor ele tem a expectativa de que amanhã o preço do bem se reduza, ele vai reduzir o consumo hoje, o que vai gerar um deslocamento da curva de oferta para a esquerda e vai consumir mais deste bem amanhã. A aula de hoje seria isso. Eu abro a sessão para a realização de perguntas. Fiquem à vontade para fazer as perguntas.